Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, você que está aí ouvindo este programa na Rádio Catedral FM. E nas ondas do YouTube, dos streamings. Dos streamings. Então pode ser qualquer hora do dia, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Para você que está ouvindo agora ao vivo, boa noite. Boa noite. Estamos aqui no TBT Acústico Dom, Banda Dom. Na Rádio Catedral, essa rádio que sempre nos acolheu desde o início da Banda Dom. Poxa, muitas vezes, em diversos programas. E agora a gente está aqui numa experiência nova. Porque tenham generosidade conosco hoje. Hoje a gente vai fazer um desafio muito grande. A gente vai chamar um amigo muito querido, mas que mora muito longe. Então a gente usou todas as tecnologias possíveis e imagináveis para que a gente pudesse trazê-lo para esse estúdio. Mora onde esse? Ele mora em Porto Alegre. Porto Alegre. Você já sabe quem é? Vamos ouvir uma música para ver se o pessoal identifica. Vamos nessa. Eu quero te entender, eu quero te levar para conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite, o mel e o amor. Eu quero tua mão fazer morada no teu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já. Eu quero me unir na bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração. Essa é minha vocação. Contigo, amor, não se acaba. Quem sabe canta com a gente? Ah, Deus queira. Vamos lá, então, vamos lá. Ah, Deus queira que assim eu possa. Bem bonito, vamos lá. Te receber. Paciência. Greco, Rodrigo Greco, lá do Rio Grande do Sul, aí nesse vídeo cantando ao lado do amigo Zuzu. O apelido dele é Zuzu, eu não sei nem o nome dele direito, a gente só chama ele de Zuzu. E é um amigo muito querido. Essa música é Namorando, é uma música que os casais usam muito em casamento, em curso de noivos e tal. E o Greco é uma pessoa que tem um talento extraordinário. Tem músicas gravadas pelo padre Fábio de Mello, pelo padre, por diversos sacerdotes, enfim, pela Ziza, pelo Maninho, é um parceiro conhecido da galera. E eu pedi para que ele falasse um pouquinho da trajetória dele na música e na fé. Vamos ver um pouquinho o que ele falou? A música, ela entra na minha vida, na minha casa, de uma maneira muito, muito única, assim, muito, bem peculiar também. Assim, meu pai, meu saudoso pai, Hércules Greco, era um cara diletante, tanto quanto eu sou. Ele era um militar, ele era um militar de engenharia, um oficial do exército, que se aposentou e passou e reencontrou alguns amigos da infância aqui em Porto Alegre. Depois que a gente viveu termos vivido em várias cidades do país, ele reencontrou alguns amigos, foi fazendo alguns amigos novos e um amigo dele tinha sido um cantor muito importante e ele se interessou em começar a compor músicas. Ele começou a compor músicas nativistas e músicas populares, né? E frequentar festivais de música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, coisa que ainda é bastante presente na nossa cultura. De maneira muito intensa, de maneira muito franca, tanto que a vida dele passou a ser isso. Ao mesmo tempo que ele tinha essa dedicação a essa vida, que acabou se tornando depois a dramaturgia e tudo mais, musicais, ele escreveu musicais. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, eu começava a tocar violão
na igreja. Começava a tocar violão no meu grupo de jovens, um tanto por necessidade, e no meu grupo que eu comecei não tinha ninguém que tocasse violão. Tinha uma menina que tocava violão na missa domingo, mas ela não era do grupo de jovens. Enfim, a gente começou a se comunicar. No colégio eu comecei a tocar violão por causa dos meus colegas que tocavam violão também. A gente começou a aprender junto. E o pessoal do grupo de jovens e da igreja tinha uma demanda pelo tocador de violão, que no início ficou mais restrita ali ao nosso grupo, que acontecia nos porões da igreja, e depois passou a ser a da missa, e que é uma coisa que acabou me caracterizando por muito tempo, né? O guri que canta na missa, era o guri que canta na missa. Mas lá dentro do grupo de jovens era o guri que cantava na missa e o cara que fazia as músicas novas, né? Porque eu via no meu pai assim uma inspiração que era possível a gente criar a nossa própria canção. E então eu quis me aventurar para isso e vi que eu tinha essa mesma facilidade, esse mesmo gosto, né, pelo uso da canção e da palavra, né, que a canção é isso, né, muito, não é só música, é música com uma palavra junto, e a mensagem dentro da palavra, e isso é muito próprio, é muito, é muito da essência da mensagem e do clima que um grupo de jovem tinha e tem, e acho que tenha que ter, e em suma, se deságua no que a gente chama de evangelização, né, essa mensagem que a gente fala, que a gente convida, que a gente vive, que a gente compartilha, que a gente partilha e que a gente canta nas nossas canções. Muito legal essa descrição, né, do que é o papel da música, né, da música na igreja, né? Ele falou essa questão da palavra, né? Você vê que toda a nossa liturgia está baseada também, né, grande parte, né, parte importantíssima da liturgia é a liturgia da palavra. Então, a mensagem que é a palavra de Deus, né? Na música religiosa, você está falando também da percepção dessa palavra. Às vezes você pode estar... Tem muita música que é litúrgica, né, em que você melodia a palavra bíblica, né? A palavra da própria escritura. E tem a interpretação, a percepção dessa palavra, né? O comentário sobre essa palavra, a experiência sobre essa palavra, né? Que está muito na música que ele está falando, na música religiosa. Quando a gente ouviu a primeira música, Namorando, né? É uma percepção de como o amor de Deus caminha no namoro. Não existe um texto bíblico sobre isso, especificamente, mas existe da percepção do amor, da vida, de como Deus se comunica conosco. Então, por isso que é importante a música, não só a música litúrgica, né, que tem a sua função e que é fundamental, mas quando a gente fala de música religiosa, também é essa música, né, que é a música que a gente faz na banda e que tantas pessoas fazem, né? E eu acho assim, um destaque grande, assim, até para o pessoal em casa que está acompanhando a gente, a palavra, né? A gente tem que resgatar o poder da palavra. Você tem se dedicado a muitas coisas, a oração das horas, né? A liturgia das horas, e como é importante o poder da palavra, a capacidade que a palavra tem de traduzir, de dar à luz, de trazer à vida, né, as coisas, né? Por exemplo, me lembro quando você mostrou a música Fiat, né? A gente falou Fiat, mas como assim Fiat e tal? E a gente sabia que era uma palavra em latim, mas a gente nunca tinha visto uma música pop religiosa com a palavra diretamente, explicitamente assim, né? E como a palavra ela é tão forte que ninguém se questiona mais sobre isso. A gente ouve, faz tanto sentido para as pessoas, e eu acho que a gente vive num mundo muito de imagens, muito de filtros, muito de memes, muito de fantasias, e que perde o poder da palavra, se esquece do poder da palavra, né? Eu acho isso fundamental. Tem um poema um conto do Jorge Luiz Borges, que ele fala sobre a rosa de Paracelsus. E aí ele fala sobre como é que você faz para dar a vida a alguma coisa. E é interessante que quando você fala a palavra rosa, imediatamente você tenha na sua mente uma imagem de uma rosa. Né? O meu filho é autista, ele se comunica por imagens muitas vezes, né? Então ele tem uma série de biblioteca de imagens, mas só podem ser ativadas pelo poder da palavra. Então o Greco vem trazer essa reflexão do poder da palavra para o jovem, né?
Então vamos ouvir, aproveitar e ouvir mais uma palavra do Greco. Vamos nessa. Ainda em relação à questão anterior da música, né, da música entrando na vida e como ela se mistura com a missão evangelizadora, hoje em dia, muito mais do que fazer shows, do que me apresentar unicamente, até porque, enfim, não tem sido a tônica da minha vida, não tenho buscado isso, mas eu tenho, de maneira bastante contínua, podido vivenciar isso com a minha esposa. A gente dá muitas palestras em lugares, aqui em Porto Alegre mesmo, nos arredores de Porto Alegre e também no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ela fala muito bem, ela é uma boa palestrante, ela além de jornalista e ter sido âncora de rádio, ainda é âncora de rádio e de televisão, ela me complementa, né? Eu faço as minhas músicas, que eu gosto de falar sobre os assuntos que estão junto das minhas canções, as letras das minhas canções, e ela complementa com a vivência e com os conhecimentos dela, porque ela se formou em psicologia agora e está fazendo a pós, né, dela, e ela tem esses elementos mais novos que, de alguma maneira, se tornam muito atraentes para os grupos de casais que a gente tem espalhados pelas paróquias aqui de Porto Alegre, do interior, e a gente tem feito bastante isso. Então minha música tem encontrado uma vazão, um lugar, uma forma de se mostrar e de se explicar para o mundo muito nessas atividades que a gente tem tido. E é legal isso, né? Como a música católica ela é rica, como a igreja é rica na sua diversidade, né? Nem todo mundo vai ser o artista que a gente conhece aqui no eixo Rio, São Paulo, até no Nordeste. O Rio Grande do Sul tem muito essa característica, né? De um tipo de produção cultural e religiosa muito específica daquele lugar, né? Sim, sim. A cultura lá é bem diferenciada, né? Você vê que ali... E o que é uma riqueza do Brasil, né? Uma riqueza, uma riqueza, eu acho que é difícil você imaginar um lugar que tenha tantas especificidades. Você vê, no caso da música, você tem no Nordeste um tipo de música, você tem na região central um tipo de música, você tem no Sul um tipo de música, né? Não só a produção musical, mas também a experiência da música. Gêneros, né? musicais, né? Você tem gêneros musicais, você fala do samba, fala disso, daquilo, mas você tem, por exemplo, eu sempre brinco com isso, que em Pernambuco Pernambuco tem um gênero que nasceu lá, né? Que é e você... Aquilo é de lá, pô, não existe outro lugar, né? Então, quando você fala do frevo, fala de outros estilos, né? de música, aquilo é mais do que um sotaque de um gênero, é um gênero em si, né? É verdade. Né? Você tem maracatu, aí você tem o samba, você tem formas de samba diferentes, né? Você tem a música toda, a música pop que a gente faz e que trabalha tem uma característica. E essa riqueza faz com que também, obviamente, esse tipo de música também sugira, né, maneiras de se comunicar. Na nossa música religiosa que a gente fala, hoje você vê que essa música religiosa católica no Brasil, ela tem várias formas. Você tem desde rock, você tem músicas mais baladas e músicas que pega um pouco até gêneros internacionais também, né? E essa mistura eu acho que é muito, muito interessante. E como é que você acha, tio Guto, para essa fala do Greco, né? Depois eu acho que eu queria no próximo bloco a gente conversar um pouco sobre isso aí, que é esse trabalho missionário a partir da música, né? Que você não faz só a música. Ele fala assim, ele fala das palestras, quer dizer, a música é uma maneira de você estar em missão, né? Como a gente também já fez várias vezes, e faz formações, e está aqui, né, nesse programa de rádio. Então, quero convidar você aí, que está ouvindo a gente. Permaneça conosco. Permaneça conosco para o próximo bloco. A gente vai falar um pouco da missão e como a gente pode fazer. E você também pode compartilhar conosco a tua missão. Como é que é a tua missão na igreja? Você tem algum trabalho pastoral? Faz alguma coisa? Partilha com a gente, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta aí para falar mais. Valeu! Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Fala, galera, estamos de volta na Rádio Catedral,
a rádio que sempre nos acolheu ao Banda Dom. Você está nos acompanhando aqui no TBT Dom Acústico com Felipe Freire, Augusto César. Siga a gente nas redes sociais, Banda Dom Oficial. Siga a Rádio Catedral, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém se você está assistindo pelo YouTube, para que a gente possa repercutir cada vez mais a ação do amor de Deus na vida das pessoas. E o Felipe me fez uma pergunta sobre as diversas formas que a gente tem, né, da música, né, de inserção da música. A gente pensa na música no show, pensa na música no CD, na gravação. O CD hoje, agora nem tem mais CD quase, né? Streaming. Mas existem outras formas que sustentam a música. A música tem outras áreas, como a formação, por exemplo, de pessoas. O Greco citou a questão dos casais. Ele tem uma atuação palestras formativas. Palestras, né? Ele tem uma atuação muito forte com a Sabrina, que é a esposa dele. Eu acho isso fundamental, essa riqueza, e eu acho que a gente não deve nunca perder essa riqueza. Eu me lembro que quando eu dava aula, né, e uma vez, às vezes chegava um aluno e dizia assim, eu quero tocar igual o Eric Clapton. Aí eu falei assim, nasce de novo, porque o Eric Clapton já tem, bicho. O Eric Clapton não tem graça ser o Eric Clapton, porque o Eric Clapton já existe, já faz música, já é um sucesso, já tem um legado, já tem uma herança musical para a humanidade. Cria outra coisa a partir de você. Eu acho que a gente deve sempre valorizar a individualidade, a originalidade. Deus não faz nenhum de nós iguais. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso brilhante, e a gente precisa valorizar isso. Eu acho que esse programa é um exemplo disso, né? Quantos sentam aqui ao nosso lado, né? São entrevistados e cada um do seu jeito, cada um com o seu talento, com o seu dom, com o seu chamado, com a sua característica, contribuindo para a igreja. Né? Dando uma resposta ao chamado de Deus da sua forma. Sua forma. Só assim a gente tem realmente o processo da nossa própria existência nesse mundo, né? Nós vivemos aqui para ser resposta, né? Porque na verdade isso aí é bonito, né? Nós estamos aqui para ser resposta. Ser resposta, né? Porque da música isso aí. Porque Deus já fez a sua proposição a nós. Perfeito. Né? Ele já nos amou, né? Agora nós temos que responder esse amor. E a forma de responder na nossa existência é vivendo ao chamado, vivendo segundo esse chamado, encontrar dentro da vontade de Deus, né? O que é essa vontade de Deus, que na verdade é o caminho de felicidade para todos nós, e a gente encontrar esse caminho, né? Na verdade é descobrir junto, né? Nesse amor de Deus, nesse diálogo de amor que acaba acontecendo na nossa vida, qual é a nossa forma de responder a esse amor. Né? E o Greco responde muito bem a partir das composições. Eu acho isso interessante, muitas vezes eu ouço músicas do Greco na voz de outras pessoas, as pessoas sequer sabem que é dele, e eu acho bacana isso, né? Porque existe um certo anonimato na composição, né? Diferente do cantor, né? E eu pedi para ele falar um pouquinho sobre composição musical para a gente. O processo de composição é uma coisa que eu gosto até de aprender. Meu processo de composição, ele basicamente continua o mesmo lá do início. Eu tenho uma forma mais simples, né, mais originária de fazer isso, que é o que é da maioria dos compositores, que é a gente criar uma melodia livre antes, ou uma parte de melodia, uma seção melódica, e depois a gente vai botando a letra que aquela melodia exige. A letra ela está muito subordinada à fluência que aquele ritmo, que aquela melodia está pedindo, o que faz com que aquilo que a gente escreva fique diferente do que é a poesia propriamente dita. As pessoas às vezes confundem, acham que o processo de escrever uma letra de uma canção é a mesma coisa do que criar uma poesia. Não, eu já experimentei tentar fazer a poesia, eu achei muito mais difícil, né? Porque ela tem muito mais abertura, a gente pode ir para qualquer lugar. Enquanto que a letra de uma canção ela tem uma esteira, assim, ela tem um caminho que ela é obrigada a percorrer. Só pena da gente fazer uma letra muito pesada, uma letra inadequada. É muito simples, todo mundo conhece alguma canção em que a letra ficou pesada demais, ou não fechou, né? Ficou esquisito, assim, né? Então, esse efeito, quando ele não é respeitado, né, ele cobra. Depois a música fica esquisita, fica estranha, mas porque a gente deve se subordinar à melodia. É claro que existem outros processos, né? Com o tempo e com a maturidade na composição,
a gente conhece outras formas de fazer a canção, como a de ter uma letra pronta ou quase pronta e depois fazer a canção em cima dela, tentando capturar, né, o ritmo que aquela fala, aquela letra traz. Mas é um processo bem mais difícil, ele exige uma tenacidade maior, além de ter até uma experiência no manejo da música, de como resolver, de como ler uma letra e até de como emendar uma letra que necessita de uma sílaba a mais, porque ela foi feita de maneira mais livre. Então tem essa outra maneira que eu também, hoje eu consigo fazer, mas não é a minha preferida. As outras formas são as parcerias, onde a gente, junto com outra pessoa, e aí o Guto está aí, que não me deixa mentir, os parceiros como que eu tive na vida, como o Maninho, como o Guto, em que a gente seleciona partes e vai criando a partir do que o outro criou, e vai criando uma terceira coisa nova, que não é nem o estilo de um compositor, nem o estilo só daquele outro compositor, né? Não fica, a gente cria uma terceira pessoa, uma terceira persona, assim, que é o trabalho que eu tenho nos Dois Rios, né? E alguns trabalhos que eu tenho, que eu estava ouvindo recentemente, que eu tenho com o Maninho, de várias canções que eu fiz com ele, assim, e que tem uma característica própria, né? As inspirações, elas vêm da escuta, acho que da vivência, né? Claro, existem vários processos de autoestímulo, né, que a gente pode ter, e que a gente poderia discorrer sobre isso, mas eu acho que não é esse o objetivo. Mas os grandes estímulos das melhores canções partiram de ideias das pessoas que me cercam. Às vezes eu estou vendo uma palestra e assim, de improviso até, o palestrante cria uma ideia única que ele mesmo esquece. Diz alguma coisa bonita de se ouvir, olha só, dá vontade de anotar, né? A gente anota mentalmente e constrói a partir daquela pedra fundamental um discurso, uma narrativa, uma canção nova. Então, é a vivência. Então, a vivência em comunidade, dentro das atividades da própria igreja, dentro da própria estrada de músico, né? Que eu tive uma estrada musical com apresentações mais intensas, ali um pouco naquele tempo ali no entorno da Jornada Mundial do Brasil. E naquela caminhada a gente também percebia coisas importantes de poderem ser partilhadas, poderem ser objeto da música. Mas enfim, a música, a canção, a inspiração vem da vida, vem do que a gente pode escutar e do que a gente compartilha de fato. E aí, Felipe, a questão da palavra com a melodia, como é que você, que é o produtor musical da Banda Dom, né? Eu já tive várias experiências de mandar música pro Felipe, aí eu falei assim, posso dar uma mexida na melodia? Ou então, às vezes ele até olhava e dizia, essa música tá legal, a letra tá legal, mas essa melodia não bate muito e tal. Eu já vi você dar formações para pessoas com relação ao salmo. Às vezes o salmo tinha uma letra triste, e aí a pessoa fazia uma melodia, buscava uma melodia completamente antagônica à direção que aquela letra do salmo dava, né? Eu acho assim, eu acho que tem coisas que são básicas na estrutura, né? Primeiro é respeitar o próprio ritmo. Quando a música já tem uma letra específica, é o próprio ritmo que a palavra se propõe. A gente vê, por exemplo, que o canto gregoriano na igreja, ele não é uma música métrica, no sentido de ela não tem uma preocupação de ritmo, de tempo forte, tempo fraco. Não tem esse tipo. As acentuações... Nem é um ritmo pulsante, né? É um ritmo flutuante, né? Porque você não tem... a música que a gente tem é a música que ela é muito métrica, né? Principalmente a música ocidental, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, necessariamente, esse 1 vai pesar, né? No tempo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então, se você vai colocar uma palavra e uma frase nessa música, se às vezes a acentuação que a palavra tem pode não coincidir com o tempo forte. E aí fica pode ficar uma coisa meio esquisita. Então tem que ter um cuidado na hora de colocar, né? Senão fica aquelas palavras assim, dá um exemplo qualquer. Fala uma frase qualquer, por exemplo, só para... Sugere uma frase. Uma frase qualquer? A medida do amor é amar sem medida. Por exemplo, a medida do amor é amar sem medida. A palavra é a medida. Né? Se você coloca a medida do amor ou a medida, né? do amor, fica esquisito, entendeu? Verdade. Se cair num tempo estranho,
num tempo que não está pensado para aquela melodia, pode ficar ruim. Então, quando a gente vai produzir, a primeira coisa que a gente faz é se... Não é nem uma questão de gosto. Verdade, isso. Né? Nem uma coisa tão... Técnico, mas é né? se tecnicamente a música tá bem construída. Né? Dentro das suas pausas, dentro das suas respirações, as frases estão soando naturais, como se falaria isso, né? Então você tem até as acentuações. Quando a gente fala, a gente já está fazendo música, né? Verdade. Se você pega assim... Existe uma musicalidade na oralidade, né? Tem. Então, tudo tem um... Você vê o Greco falando com aquele sotaque do sul. Né? Já dá uma musicalidade. Tem uma musicalidade, né? E verdade. cada língua tem a sua musicalidade. A gente brinca com aquela coisa do japonês, né? Aquela coisa da montanha-russa, né? Que a gente fala assim... Você tem um negócio assim que você tem várias músicas na fala. Então eu acho que assim, o primeiro passo da produção é você avaliar se está funcionando. Ou pelo menos assim, se a ideia que a pessoa está passando na letra Tá coerente. está coerente com aquela sensação que você está tendo. Quando você percebe que não está, você vai interferir. Quando eu falo assim, pô, isso aí não está legal, isso eu acho que ela não está traduzindo a ideia. Ou pelo menos não está traduzindo da forma mais eloquente que ela poderia. Né? E aí é uma questão de sensibilidade, né, também. Né? Ele fala com essa naturalidade, mas vocês estão tendo uma aula com esse cara, porque realmente ele sabe muito de composição. Se a gente tiver a oportunidade em outros programas de falar mais sobre isso, esse cara tem uma capacidade de encontrar soluções. Às vezes ele mantém a ideia, não, eu entendo o que você quis dizer, mas não dá certo com essa melodia, tem que ser outra melodia, tem que encaixar isso aqui em alguma coisa, uma respiração e tal, e é muito bacana. E o Greco falou do trabalho dele solo, né, e das parcerias, e eu separei, né, despotamente, né, uma parceria que eu fiz com ele, de uma composição pra gente fechar esse bloco. Show, vou ouvir. Vale atravessar a rua e chegar ao outro lado pra te conhecer. Vale atravessar esse deserto e se fazer tão perto pra te reconhecer. Vale todo riso e toda lágrima, vale ser sua estrada nesse amanhecer. Vale jogar fora todo o ouro, os falsos tesouros, pra ser somente seu e passar a ser então luz da vela na escuridão. Vale atravessar a rua e chegar ao outro lado pra te conhecer. Vale atravessar esse deserto e se fazer tão perto pra te reconhecer. Vale atravessar o oceano, mudar todos os planos, no longe avistar. Vale proclamar a terra à vista, renunciando à conquista, deixar-se conquistar e passar a ver então luz da vela na escuridão, lançar olhar além da proa, além do vento e da garoa, esse mistério entre nós
que do outro lado a voz que vou reconhecer, 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 a voz que vou reconhecer. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Estamos de volta aqui, TBT, Dom Acústico, e com o Greco, hoje nosso convidado, nesse bate-papo aí interestadual, né, com ele lá, e que a gente vai fazer mais, tá? Porque tem muita gente Tem muita gente aí. que é boa no Pode Brasil, ficar. que são amigos, pessoas próximas, que a gente vai acabar trazendo aqui. E faça os seus comentários também, quem que você gostaria que a gente também trouxesse aqui, às vezes uma dica, né, pra gente chamar e convidar para participar aqui do nosso podcast, né? E nessa música que a gente acabou de escutar fechando o outro bloco, queria que você falasse um pouco, Augusto, como é que foi a questão da letra? A gente estava falando da palavra, qual foi a proposta dessa letra? Quem compôs, quem escreveu, como é que foi isso? Essa música é uma parceria minha com o Greco, né? E a gente faz parceria interestadual usando a internet. E aí eu fiz a letra com a melodia do início, né? A primeira estrofe. E aí passei para ele. Aí ele começou a desenvolver. E aí eu comecei a dar algumas frases e tal, e aí ele foi desenvolvendo todo o processo. E o Então tanto letra quanto música foi dos dois. Os dois. A gente já nem sabe, chega uma hora que a gente já nem sabe o que é um fez. Eu juro que eu fiz uma coisa, ele jura que é outra coisa. E eu acho que isso é o mais legal da parceria. E é interessante que é uma parceria absolutamente despojada. Eu acho legal isso também pro pessoal de casa que quer começar a compor, que quer tentar compor. E aí às vezes fica procurando alguém, né? Às vezes, eu queria mostrar a música para outro. Cara, faz por você, faz a música que você precisa ouvir. Faz a composição que você precisa ouvir no seu coração. Deus vai te inspirar a fazer isso. E pode ser que um dia ela seja gravada, pode ser que não. E não importa. O importante é realizar a canção que Deus nos inspira. E o Greco tem mais uma... Mas antes disso, você acabou não falando. Eu perguntei como é que é a letra, até agora ele não responde. Eu fiz com ele, nós fizemos assim, nós fizemos assado. Mas o que é? Que voz é essa que a gente voz é essa que quer reconhecer? Essa voz interior, essa voz que mora dentro de nós. O Santo Agostinho tem uma frase que é íntimo meu, mais próximo de mim do que eu mesmo, né? Mais íntimo de mim do que eu mesmo. É esse Deus que mora dentro de nós e que nos revela quem nós somos mesmo, né? Longe dessas personas, dessas máscaras cotidianas, dessas fantasias que a gente tem que o tempo todo reproduzir pro mundo, né? A gente tem uma voz que fala dentro de nós, né? Eu sempre penso muito nessa questão interior, né? Porque eu sempre tentei me adequar ao mundo, né? Por conta da deficiência, eu tentei sempre corresponder às expectativas dos outros, ser uma pessoa, entre aspas, normal, ser uma pessoa eficaz, enfim. E essa voz que está dentro do meu interior fala o contrário, fala, seja você mesmo, né? E é lá que você vai encontrar realmente o amor falando o tempo todo. Né? E por que você acha que tem que atravessar a rua, vale a pena atravessar a rua para encontrar essa voz que está dentro de você? O que significa isso para você? Porque é Deus que está dentro de nós, né? Essa intimidade com o próprio Criador, né? Então aí vale a pena realmente a gente abrir mão de muita coisa, abrir mão de muitos falsos tesouros, né? Para ser somente seu, né? Para ser somente dessa voz, desse Deus que nos inspira o tempo todo, né? Muito bom, muito bonito, meu irmão, muito bonito. Valeu. Vamos ouvir um pouquinho mais do Greco? Mais uma fala do Greco? A conciliação das atividades profissionais de defensor público, de marido, de pai, de evangelizador, de participante da igreja, de músico, de compositor,
até do artista, né, a gente pode dizer, a conciliar isso é um desafio da vida, né? A gente tem que conciliar tantas coisas. Eu fico imaginando tantas outras coisas que estariam no lugar destas se não fossem estas as que dominassem o meu panorama de vivência, né? Então a gente acaba tendo que fazer escolhas ao longo do tempo, né? A paternidade e ter prioridades, né? A gente tem que se identificar que, olha, eu tenho essa facilidade, eu tenho isso que chamo de dom, né? Tenho esse dom para... O dom que tem a ver com o amor, um amor exacerbado por uma determinada atividade, né? Que está plantado no nosso coração. Deus planta esse amor e esse amor aparece para o mundo. Então a gente chama isso de dom, né? Essa facilidade, essa intimidade com algumas coisas, né? Mas a gente tem prioridades. Então, assim, e essas prioridades elas são móveis. A gente acha o espaço para alguma coisa na medida do possível. Eu sou compositor na medida em que isso não atrapalhe, não desorganize demais a minha vida de defensor. Eu sou um defensor e sou um compositor na medida que isso não desorganize demais a minha vida de pai. Existe uma prioridade assim que tem que ter em relação às minhas filhas e vão mudando também com o tempo. Uma coisa era cuidar de criança pequena, outra coisa é acompanhar a vida das adolescentes e logo mais será acompanhar a vida das jovens adultas, que aí pode ser que estejam aqui em casa ou não, e ser marido, ter a relação para isso tudo. A gente, uma das maneiras de se organizar, que para mim parece meio óbvia, a própria espiritualidade, ela tem que ter um foco também, além de ser um foco vertical, esse foco horizontal, que é para trazer, né, para a nossa vida um pouco de ordem a essa tendência ao caos que é a vida que se desorganiza demais, desordenada, né, que pode usar esses termos. Então, rezar por isso, né? Tem coisas que a gente precisa de paz interior para poder discernir e não botar na frente da prioridade aquilo que não é prioridade. Entregar agora, ou num tempo em que as minhas filhas estavam muito pequenas, e me entregar todo o tempo que eu pudesse para a canção. Não sei se é justo isso, né? Elas não são filhas da canção, elas são filhas do Rodrigo Pai. Filhas do Rodrigo Pai, elas gostam das minhas canções, mas elas precisam de outro tipo de atitude. Mesma coisa com o meu trabalho. Eu tenho meus compromissos com as pessoas que me buscam, me procuram lá na defensoria, que me encontram na defensoria, e elas esperam que eu seja o bom defensor delas, não que eu mostre outras facetas da minha vida na frente disso, né? E agora o equilíbrio, se a gente quer falar de equilíbrio, eu não consigo dissociar a palavra equilíbrio de verdade, né? Da espiritualidade, né? De uma espiritualidade. Ainda que esse equilíbrio precise de vez em quando até de reparos, né? E de ajudas, de auxílios. Eu até para o equilíbrio eu já me vali mais de uma vez de terapia, né? Mais de uma vez de terapia e de outros cuidados, sim. Sempre uma vida equilibrada em relação aos outros amores que não os de casa, né? Os amigos, os parentes e tudo desse mundo que nos cerca. Mas no fundo eu acho que rezar por tudo isso a cada dia que chega, todo dia de manhã, saio de carro e tal, eu tenho meu dia de oração e meu momento de entrega do dia e da prioridade do dia, que são as pessoas que estão mais próximas e as pessoas que eu tenho que atender, né? E aí depois, sim, a partir disso vem a criatividade, vem o engajamento e evangelização e outras coisas mais. O Greco, ele é defensor público, né? Pai de duas meninas lindas, né? Dos jovens, agora já jovens, né? E ele tem um trabalho muito missionário, muito forte com casais, com homens casados, né? Que de alguma forma ele transmite essa experiência que ele tem, né? De equilíbrio, né? De conciliar tanto o músico evangelizador quanto o defensor público, o pai de família. Eu acho isso muito bacana, muito, muito necessário no mundo de hoje, né? Isso aí, outro dia eu tava me perguntando, falou assim, Felipe, você queria conversar com você, porque você faz tantas coisas e tal, papapá, me perguntaram a respeito disso, a questão do trabalho, porque assim, eu ouço muito isso, que
Eu até brinquei, né, depois, né, mas assim, eu ouço muito isso, que eu não estou feliz no meu trabalho, fazendo o que eu estou fazendo. Às vezes assim que a gente tem que fazer aquele trabalho que se a gente trabalhar no que gosta, a gente não parece que está trabalhando. Essas coisas assim que a gente ouve, essas frases de coach aí que tem, né, muito também, né, essas coisas. Eu acho que assim, às vezes a gente romantiza demais, né? Corre o risco de romantizar, não por uma experiência própria, mas por uma possível interpretação de que você poderia ser diferente e que as coisas poderiam ser diferentes. E as coisas são o que elas são. Ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão do equilíbrio. O ser humano, e uma hora que ele falou assim, e que outras coisas eu faria se não fossem estas. Porque assim, a gente está sempre fazendo muita coisa. E a gente está sempre... e quando você vive numa resposta ao chamado de Deus, você muitas vezes vai encontrar funções e atividades que não são definitivamente aquelas que você escolheria para fazer. É verdade. Eu gostaria de estar tocando violão. Muitas vezes eu pensei que minha vida ia ser somente tocar guitarra, tocar violão, fazer música, pensar... E quando a gente vê que a gente vive num planeta, no meio de um universo imenso, gigante, e que a gente tem poucas oportunidades para fazer uma diferença na vida das pessoas e ajudar as pessoas, e que a gente é chamado a isso na nossa espiritualidade, a gente pensa assim, às vezes, cara, eu sei que tocar violão é muito bom, é importante, você pode ter uma missão nisso também, mas não é só isso. Às vezes Deus quer outra coisa de você, quer mais de você, quer que você cuide de uma pessoa que está doente na sua família, que precisa de você. Então, o que é mais importante? O que é fundamental? Eu achei muito interessante essa colocação do trabalho. E uma coisa não pode tirar da outra, né? Não pode tirar a outra. Né? É verdade. Eu acho que... Eu sempre falo que equilíbrio nunca é ausência de tensões, né? Porque as pessoas acham que equilibrar é você não ficar tenso, né? O fim de semana a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei, poxa, mas tem esse problema, aquele problema. Esse, o problema é o que vai ter sempre. Sempre vai ter um problema, né? Para ser resolvido, né? Isso aí, se não tivesse problema, alguma coisa está errada, né? Tem uma frase que eu ouvi do Denzel Washington, acho que foi Denzel Washington. Foi assim, se o diabo não está atrás de você, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Muito bom. Olha, e com essa frase, então, só, provações sempre teremos. Sempre teremos, mas venceremos em Cristo. Em Cristo, com a graça de Deus sempre, né, nos ajudando. Então, gente, olha, muito obrigado aí pela participação. A gente vai encerrar o programa com música do grego. Mas já me despedindo de vocês. Até a próxima semana. Rezem por nós, comentem, compartilhem, falem as suas opiniões também e as suas reflexões, dividam conosco, né? É verdade. Que a gente vai trazer, porque é isso que nessa caminhada de fé a gente precisa, estar junto sempre. Frente a frente a cena muda, olhos nos olhos eu não sei mentir, face a face me desfaço em ti, passo a passo ouso aproximar, pouco a pouco a luz dessa luz, gota a gota ao mar retornarei, e ao chegar me derramar no infinito que me quer. Se sou da terra o sal, volto da terra e afinal sou tudo em ti. Frente a frente a mente muda, olhos nos olhos te vejo no azul, tu me chamas e eu posso. Você acabou de ouvir TBT Bandadom.